Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode vencer o medo e a ansiedade, um passo a passo para você vencer o medo e a ansiedade. Eu vou falar um estudo de caso com uma pessoa específica, como você pode aplicar as técnicas aqui que eu tenho falado no canal para você cada vez mais se ver livre do medo e se livrar da ansiedade também. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da ansiedade, da depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que seu comentário aqui é muito importante porque você ajuda ao canal e as outras pessoas aqui e a gente pode formar uma rede de apoio onde uns possam apoiar os outros. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E aí você assina aí, notifica o sininho para você saber quando as lives estão acontecendo e os vídeos também. Bem-vindo ao canal. Bom, vou falar aqui de um personagem fictício, um estudo de caso, o João, vou dar um nome a ele nesse sentido. Ele tem lutado contra a ansiedade aí, ansiedade social, fobia social e outros tipos de ansiedade há muitos anos. E ele se lembra de estar ansioso ao redor das pessoas, quando ele era muito jovem, quando ele tinha aí 5 anos de idade, ele já tinha essa predisposição à ansiedade, às tensões, à fobia social. E aí, por enquanto, recentemente aí, o chefe dele pediu para participar de um importante evento social que ele estava pronto para acontecer. E o evento foi realizado em 6 semanas e incluiu muitas pessoas com as quais o chefe dele queria que ele se conectasse, que ele fizesse aí um relacionamento network. Em vez de ter que sofrer durante semanas de antecipação negativa e depois de outro grande evento, ele resolveu agora, com 40 anos, ele perguntou se a gente poderia fazer um trabalho aí de psicoterapia para ajudar ele a superar esses medos sociais que são tão grandes para eles. Eu sugeri então que a gente trabalhasse através do processo de contenção, um passo a passo de como você pode diminuir aí, parar, acalmar e reduzir o medo para os sintomas da ansiedade e irem diminuindo cada vez mais. E o passo 1, muito importante, é você ouvir, né? Então, durante essa primeira sessão, o que eu queria falar para vocês é você levantar algumas informações, entender qual que é o próximo evento que ele vai participar, que você vai participar, e aí a gente não tem muito tempo, às vezes, para passar pelo processo de diagnóstico completo, de você entender todas as informações que a gente reúne aqui no vídeo, que é muito rápido, mas eu vou dar algumas informações suficientes para você ter uma ideia de como você pode entender como que os fatores subjacentes aí, os fatores, as raízes da ansiedade estão presentes nesse caso do João. Então, para entender um pouquinho o que o João enfrenta nessa ansiedade dele, eu vou dar para ele o seguinte trabalho de casa. Pedir para ele ouvir, prestar muita atenção como que ele estava se sentindo naquele momento. Então, entrar em contato, né, ouvir os sintomas, a falta de ar, as dores musculares, o peito, a taquicardia, a dor de cabeça, quer dizer, ele entrar em contato e também ele detalhar esse processo enquanto ele está ouvindo o corpo dele. Ele também fazer uma agenda, se você puder colocar, escrever um caderninho ou um calendário diário, como você se sente nervoso, que horas que foi, qual momento, e aí você entender qual que é a sua preocupação, como que ela aparece durante o dia e durante a semana também. E aí também anotar comportamentos apreensivos e você se acalmar para parar e reverter essas respostas ao estresse, né? E aí, com certeza, isso vai ajudar você a recuperar e diminuir a hiperestimulação que é tão causada, que causa tanta ansiedade e tantos sintomas da ansiedade. E aí, quando você pensa no próximo encontro, o próximo passo é você entender como você conseguiu fazer essas anotações, esse diário, esse calendário aí das suas sensações, num dia que você teve mais ansiedade ou não. Então, muitas vezes, o João falou aqui comigo que primeiro ele ficou surpreso com o número de vezes que a cada dia ele se encontrava ansioso, né? E que a maior parte dos momentos de ansiedade era causada por uma inquietação com o que as pessoas pensavam sobre ele. Ele estava muito preocupado com isso. Ele disse que sabia que estava socialmente ansioso, mas não percebeu o quanto ele estava ansioso socialmente durante muito tempo e muitas partes do dia. Ele disse que esse tipo de processo, de você anotar as vezes que você está ansioso num caderno, num calendário, isso ajuda muito a você compreender qual que é o seu grau de ansiedade, como que você se situa nesse processo. Não? Então agora o João está mais sintonizado com esse ouvir o corpo dele, e o próximo passo é trabalhar esse processo de contenção, de retenção, de diminuição
do medo dele, da ansiedade. Então, durante a próxima sessão, o João vai ter uma visão geral do processo de contenção e como que a gente pode ajudar ele a diminuir essa ansiedade, no caso dele, a ansiedade social. E aí eu preciso que ele continue fazendo as tarefas de ouvir, continuar a ouvir atentamente o que ele está sentindo, os pensamentos, o que desencadeia os sentimentos dele, em quais situações, quais momentos que ele se sente mais pressionado, mais ansioso. E aí, depois, no segundo passo, ele vai treinar parar. Quando ele notar que ele está pensando ou sentindo ansiedade, ele vai parar, muitas vezes, de esse processo ansioso, esse pensamento ansioso. Aí as pessoas não gostam de mim, eu posso ser rejeitado, ou eu estou sentindo que as coisas não vão tão bem assim, estou ficando mais nervoso. Ele entendeu isso, ele pode treinar, peraí, eu estou me excedendo, acho que eu estou alimentando muito esses pensamentos, eu estou cultivando muito pensamentos negativos e vou parar de fazer isso. Quer dizer, não é fácil, mas à medida que você treina, é possível você fazer. E aí o terceiro passo é ele se acalmar. Então, lembra que eu sempre falo aqui no canal, primeiro é tentar se acalmar. Não significa que você vai conseguir, mas você não alimentar o nervosismo, não alimentar essa ansiedade, essa movimentação, essa agitação do corpo. Respirar, buscar acalmar, sentar, deitar, parar um pouquinho. Lembra, é relaxar, olhar para o céu, fazer uma meditação, o que você quiser para acalmar o seu corpo. E aí você vai parar esse pensamento ansioso, relaxar o seu corpo o máximo possível, até que você perceba que você está ansioso, que vai diminuindo, e aí a gente passa algum tempo aí acalmando esse corpo, e eu tenho algumas técnicas que vocês sabem aqui, relaxamento muscular progressivo, a meditação, para você diminuir essa ansiedade, essa agitação e parar os pensamentos ansiosos. Então é muito importante que você treine isso, ouvir o seu corpo, entrar em contato com os sintomas, parar os pensamentos e emoções de ansiedade e também você buscar se acalmar. Isso é fundamental para você treinar isso passo a passo, dia a dia, semana a semana, e aí aos poucos você vai ganhando controle sobre o seu medo, você vai seguir voluntariamente, de uma forma intencional, que o seu pensamento é ansioso, né? Você vai parar ele, você vai escolher se acalmar. É claro que isso não é perfeito, você não consegue fazer isso de um dia para o outro, mas à medida que você vai ser encorajado, você vai treinando, controlar essa ansiedade, você vai se sentir cada vez mais fortalecido e sob controle desses sintomas, desses pensamentos que são tão ruins. E aí, à medida que você treina isso, então, observar os sintomas, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, treinar parar os pensamentos, sentimentos, e aí você buscar acalmar, a gente vai avançar nos próximos passos para você ter mais sucesso ainda nesse controle, para vencer o medo e libertar-se da ansiedade totalmente. E é claro, querido, como a gente fala sempre aqui no canal, você que acompanha sabe que é um processo gradativo, passo a passo, ele lento, às vezes demora meses, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que você consiga mudar esse seu hábito, essa sua atitude. E agora o passo seguinte é você passou por essa etapa de ouvir os seus sentimentos, ouvir os seus pensamentos, ouvir as suas emoções. Vale a pena você perguntar agora nesse passo seguinte o que mais assusta você em estar em essas situações que você está vivendo? Por exemplo, em situações sociais. No caso do João, que tem esse medo dos eventos sociais. E ele pensou um pouquinho e falou assim, olha, eu tenho medo de dizer ou fazer alguma coisa, fazer algo embaraçoso, como dizer a coisa errada, dizer algo que não faz sentido, ou eu posso não me vestir bem, ou eu posso parecer deslocado, ou parecer um solitário. Isso pode fazer com que as outras pessoas me ignorem, zombem de mim ou me rejeitem. E aí a gente vai cair, então, nessa crença, lembra que eu falei em outros vídeos, se as pessoas rejeitam você, e aí depois, o que pode acontecer? Então a rejeição, o medo da rejeição. E aí João vai responder, olha, eu tenho medo que se isso acontecer, eles possam pensar que há algo errado comigo, e nunca mais vai querer ter nada comigo, não vai ter nada a ver comigo. Ele fala. E aí, isso, o que significa isso para você? As pessoas não terem mais te rejeitado, não tem nada a ver com você. E o João responde, olha, isso pode significar que eu nunca mais vou ser convidado. Isso poderia custar meu emprego, e se eu tivesse problemas de conexão com as pessoas que são importantes para o meu chefe ou para a minha empresa, por exemplo. E aí ele responde de uma forma mais animada, não é? Pensando que essa rejeição pode trazer um desemprego, uma não aceitação, e aí ser mais difícil engajar no mercado de trabalho. E aí eu continuo perguntando, olha, e se isso acontecer? Ok, tá bom. E se acontecer, o que
pode mais acontecer? E o João vai respondendo, olha, se isso acontecer, eu posso ficar desempregado, talvez eu tenha que viver na rua, não é? Começa a fazer aí uma dramatização maior. Talvez eu nunca encontre alguém, nunca encontre ninguém que me ame, ou eu vou viver uma vida solitária, vazia, miserável. Eu não suporto pensar isso. Então vocês estão vendo que o pensamento dele ele vai aprofundando de uma forma cada vez mais catastrófica, cada vez mais dramática, de uma forma que intensifica o medo, intensifica também a ansiedade dele. E aí eu falo, olha, então ser indigente, você está sozinho, miserável para o resto da vida, é o pior que pode acontecer? E aí a técnica de você perguntar o que pior pode acontecer ainda nessa situação. E ele fala, sim, é disso que eu tenho mais medo. Eu quero ser amado, quero ser aceito por todo mundo. Se ninguém me ama, isso é apenas mais uma prova de que há algo errado comigo. Então de que adianta viver se você tem falhas e ninguém se importa com você? E o João continua falando. Então, gente, a contenção ela não nos dá controle sobre esses pensamentos, emoções, sentimentos e ações. Mas você precisa identificar quais são essas raízes que estão aí, na verdade, te incomodando tanto. E o João identificou a principal ameaça dele é ser defeituoso. Ele tinha medo de ser defeituoso, ser destituído, rejeitado e viver uma vida solitária, vazia e miserável. É claro que isso não é pouca coisa, né, gente? Você pensar nisso, uma vida sozinho, vazia, sem relacionamento, sem trabalho, é bastante preocupante. E claro que aí o medo se instala de uma forma muito alta e a ansiedade é altíssima. E eu pergunto, olha, se você classificasse essa ameaça numa escala de 0, nenhuma ameaça, e 100, máxima ameaça, o quão ameaçador isso seria para você? O João classificou essa ameaça como 100%. Ser rejeitado e sozinho são os seus piores medos. E lembra, a gente sempre tem 3 condições de medo. Condição 1, a gente determina que essa ameaça é o grau dele, não é o grau de ameaça. E aí o passo das 3 condições e aí você pergunta, olha, então pensando nisso, no próximo evento que você vai ter, no que você acabou de falar, o que mais te assusta sobre esse próximo evento social? E ele responde que as pessoas que vão ao evento, elas vão encontrar algo errado comigo, não vão querer ter nada a ver comigo. Isso significa que eu vou estar sozinho, que eu vou olhar para fora do lugar e me sentirei como um perdedor que eu sou. Então eu vou desapontar meu chefe, vou talvez perder meu emprego, vou estar sozinho. É uma história sem fim. E é claro que ele mesmo fala, olha, não é de se admirar, ou é de se admirar que eu esteja tão ansioso, não é isso? E numa escala de 0 a 100, isso para ele é 100%, não é? Esse pavor que ele tem é 100%. Agora, eu pergunto, qual que é a probabilidade realmente disso acontecer numa escala de 0 a 100? Ele vai falar 90%, porque isso quase sempre acontece. Olha como é que vocês veem que eles veem aí a condição número 1 do medo, quer dizer, o medo ele é iminente, ele acha que isso sempre acontece. Depois vem, eu continuo, olha, com base no que você acabou de me dizer, numa escala de 0 a 100, o quão iminente é essa ameaça. Então, primeiro, ele acredita que o medo realmente pode afetá-lo, é a primeira condição. A segunda, o quanto que ele acha que isso realmente vai acontecer a qualquer momento. Ele fala, olha, eu vou a este evento, não importa o que acontecer, então a ameaça é alta. Mas como o evento ainda está há 4 semanas, não é tão iminente ainda, ele não é tão urgente. Então eu diria que é cerca de 20% nesse momento. Quer dizer, daqui a um mês que ele vai ao evento, então o evento, ele tem medo dele, mas ele não vai acontecer agora, então a ameaça é 20%, não é 100%. E aí, a condição 3, que recursos você tem para lidar com essa ameaça? O que é essa condição 3 que eu sempre falo aqui no canal? É você pensar que você é vulnerável, que você é frágil, que você não dá conta de lidar com esse medo. E se você acha que você é frágil, que você não tem recursos, que você é vulnerável, o seu medo aumenta, a sua ameaça, a sua ansiedade vai lá em cima. E aí o João responde, olha, bem, nenhum agora. É por isso que eu preciso de ajuda. Não é? Então, ele está pensando que ele não é vulnerável, nesse momento não tem, porque o evento está longe. E aí ele pede ajuda para dar conta desse evento futuro. E eu pergunto realmente para ele, olha, qual é a real extensão desse dano que essa ameaça pode causar a você? Rejeição, ser destituído e viver uma vida solitária, vazia e miserável, é uma gravidade de 100%. Ele acha que isso vai acontecer, 90% de chance disso acontecer. E aí eu preciso que, muitas vezes, a outra ameaça ela aconteça também. Então, essa ameaça é iminente, e aí ele vai falar que, como está a distância de um mês, essa gravidade é 20%. Né? Então, veja, como o evento está daqui a um mês, a ansiedade dele agora não precisa estar alta. Né? Então, ele precisa controlar essa ansiedade agora, porque o evento vai acontecer daqui a um mês. Então, não adianta ele sofrer por antecipação. Ele precisa, nesse momento, entender
que a ansiedade está longe e que ele não precisa se preocupar, não é? Então, mesmo que ele não tivesse excessivamente preocupado naquela época, pois a cada evento social ele aumenta, se ele não aprender a olhar a ansiedade social de uma maneira mais saudável, ele sempre vai fazer um ciclo vicioso com esse evento social. E aí, uma vez que ele entendeu quais eram os medos dele, chegamos à raiz do medo, quais são as crenças principais que estavam trazendo essa preocupação, essa ansiedade para ele, a gente precisa avançar um pouquinho e reenquadrar, fazer uma nova configuração nesse medo que ele sente. Então eu pergunto para ele, olha João, você já esteve em eventos sociais no passado, dos quais você já tinha esse medo, esse mesmo medo? Ele fala, muitos, né? Quantos deles realmente se revelaram como o seu pior cenário? Eu perguntei. A maioria deles. Por isso que eu tenho tanto medo. Você quer dizer então que quase todas as pessoas que participaram desses eventos sociais o rejeitaram? Ou gozaram de você, e aí, com o resultado, você perdeu seu emprego, acabou sozinho, vazio, miserável? Ele fala, não é nesse ponto. Eu nunca perdi meu emprego por causa de um evento social, e a maioria das pessoas nem sabia que eu estava lá, mas certamente foram experiências desagradáveis. E aí eu continuo perguntando, o pior cenário já aconteceu? Ele fala, não se pode colocar dessa forma, ele respondeu com alguma surpresa. Então, qual foi o pior que realmente aconteceu com você? Ele fala, olha, algumas pessoas com as quais eu realmente queria me conectar nesses eventos não estavam muito interessadas em conversar comigo por muito tempo. Todas elas pareciam arranjar desculpas para falar comigo. Eu me senti rejeitado, desapontado por causa da falta de interesse deles. Não sei porque eles não gostavam de mim. É frustrante, ele explicou. As pessoas que estão socialmente ansiosas, muitas vezes, elas têm experiências na vida negativas, precoces, anteriores, que as levam a desenvolver uma sensibilidade à rejeição e ter uma atitude de tudo ou nada. Então, por exemplo, na sua vida, talvez você tenha aí, na sua infância, adolescência, você foi mais, talvez, rejeitado por a família, por alguns parentes, e isso te trouxe muita sensibilidade, mais trauma. Ou, mesmo que você não tenha sido vivido essa experiência, você talvez seja uma pessoa mais tímida, mais retraída, mais sensível a estar aí nos eventos sociais, e muitas vezes tem essa visão de ou eles gostam muito de mim ou eles não gostam nada. E, na verdade, no evento social, por exemplo, às vezes as pessoas estão tão atarefadas com tanta coisa, não é que elas não gostam de você, é porque tem tanta coisa para prestar atenção que elas estão ali meio perdidas, né? E não estão focadas em você. Então não é uma rejeição, mas você sente como se fosse uma rejeição. Então essa ameaça que você classificou, que o João classificou em 100%, nunca aconteceu de fato, né? E eu perguntei, é isso correto mesmo? Ele falou, acho que sim. Não é? Sim, isso é correto. Mas muitas vezes parece que o pior já aconteceu. Então essa é a parte mais difícil. Eu estou cansado de me sentir assim. Então vejam, ele classificou a uma ameaça de ser rejeitado em 100%, ele acha que ele pode ser rejeitado em 100%, mas nenhum evento que ele foi aconteceu essa rejeição de 100%. Então a gente começa a esclarecer que ele realmente tem esse pensamento mais catastrófico, essa forma de ver a situação de uma maneira muito mais dramática do que é. E aí, provavelmente, por ele ter essa história anterior, talvez, de maior sensibilidade e de traumas antigos, ou mesmo ser uma pessoa mais introvertida, mais tímida, esses fatores aí, esses medos, pensamentos, eles vão distorcer essa interpretação que ele faz dessas interações sociais. E aí isso causa uma compreensão distorcida do que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, se ele acredita que seu pior cenário já tinha acontecido, na maioria das vezes, quando na verdade nunca tinha acontecido. Nenhuma vez, como adulto, ele foi rejeitado, né, num evento social. Mas como ele era muito sensível à rejeição e estava sozinho, ele interpretou essas interações sociais normais de uma forma preconceituosa e de forma negativa. Então, às vezes a pessoa passou por ele e nem olhou direito, mas não é porque estava rejeitando, é porque a pessoa estava ocupada ali, com cheio de coisas no evento para prestar atenção. Não é? Então, eu e o João, aí a gente passa algum tempo falando sobre como que ele desenvolveu essa ansiedade social, quais são as expectativas saudáveis que ele pode ter, quais relações humanas, limites. E embora a gente não tenha muito tempo para detalhar esses aspectos, a gente vai, na verdade, criando essa compreensão dele de que essas pessoas ansiosas, como ele, vêm, talvez, por exemplo, de pais que cuidaram demais, superprotetores, ou não demonstraram amor e aceitação de uma forma saudável para ele, ou não fizeram de forma alguma, e muitas vezes leva as crianças aí a determinarem e acreditarem que elas são o problema, e não o comportamento de seus pais
como sendo o problema. E a compreensão disso pode levar a uma melhor compreensão de si mesmo e uma melhor aceitação de si mesmo, o que pode aliviar algum dos medos associados à rejeição social. As pessoas quase sempre se comportam devido às suas razões e problemas pessoais, em vez de qualquer coisa que a gente possa ter feito ou não. Então, as pessoas saudáveis não levam os comportamentos das outras pessoas para o lado pessoal. Claro que isso acontece muitas vezes, mas veja bem, no mundo, quando a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas, quais são as chances reais de estarmos sozinhos? Na maioria das vezes, nossa solidão é resultado da nossa falta de tentativas, não porque não somos amáveis, porque estar sozinho é o nosso comportamento e nós podemos fazer mudanças saudáveis e experimentar o tipo de relacionamento que desejamos. E aí a gente precisa trabalhar para chegar nesse equilíbrio. Então, quando você elimina ou diminui as 3 condições do medo, ele é um medo iminente, que vai acontecer a qualquer hora. Se você elimina isso, diminui o seu medo. Se você elimina, você se sente frágil, vulnerável, realmente para se defender contra aquele medo, e aí, se não, isso também diminui o medo. E se esse medo ele realmente tem o poder de te agredir, de te violentar, e realmente é um medo real, se isso não é, e também você pode diminuir o medo. Então essas 3 condições aí são fundamentais para você eliminar o medo e cada vez passo a passo ir conquistando mais confiança, mais autoeficácia e sensação de segurança interna e tirar o medo desse lugar. Gente, imagina que em nossos relacionamentos, 1/3 das pessoas vai gostar da gente e 1/3 vai ficar indiferente e a outro 1/3 talvez não vai gostar de nós e não vai querer ter nada conosco. E aí a gente precisa entender que isso é normal, né? Natural. Tem pessoas que se identificam com você, tem pessoas que não se identificam. Então eu falei com ele, João, você disse que inicialmente seu pior cenário se desenrolou quase sempre quando em situações sociais. No entanto, nem mesmo uma vez em todos os anos você esteve em situações sociais de adulto, isso aconteceu. Então, com base na sua experiência, se o seu pior cenário não ocorreu nem mesmo uma vez, qual que é a probabilidade que isso ocorra durante o próximo evento, né? E aí ficou mais claro para ele e falou, olha, eu acho que você está certo, né? Eu já tive em muitos eventos sociais, então acho que provavelmente muito baixo. Eu diria que a chance de acontecer no próximo evento é de cerca de 10%. E aí, se há apenas 10% de chance do pior acontecer, isso é motivo suficiente para você temer o próximo evento social? Ele falou, não, se nunca ocorreu antes, a ameaça é realmente 10%. Né? Ele fala, acho que você está certo, realmente há pouca ou nenhuma chance dos meus piores medos se tornarem realidade. O pior que pode acontecer é que eu sinto desconfortável, isso não é tão ruim assim. Quer dizer, eu posso lidar com esse desconforto. Eu já estive lá, já fiz isso muitas vezes e vivi essa situação. Então, eu perguntei, ok, se o seu pior cenário não for realista e o pior que pode acontecer é que você se sentirá desconfortável, tenha em mente que a maioria das pessoas se sente um pouco desconfortável também em ambientes sociais, especialmente ao conhecer novas pessoas. Está se sentindo normal, realmente é comum isso, não é? Então não é tão ruim assim. A maioria das pessoas em eventos sociais sente um desconforto mesmo. Aí ele fica em silêncio enquanto ele processa o que eu estou falando e depois de pensar um pouco ele fala, olha, você quer dizer que também as outras pessoas se sentem desconfortáveis? Sim, eu pensei que era, ele falou assim, eu pensei que eu era o único que estava desconfortável e nervoso. Uau, nunca pensei dessa maneira. Acho que é uma coisa tão ruim e que eu não estou com falhas por causa disso. Eu falei isso mesmo, né? Claro, algumas pessoas que prosperam em ambientes sociais, que são mais soltas, mas muitas outras ficam insensíveis à rejeição, estão nervosas, elas estão num ambiente que não é comum, e aí qualquer um pode aprender a estar mais confortável e relaxado e tornar-se mais extrovertido. É uma habilidade que a gente pode aprender. Isso não significa que seja algo errado conosco. E ele fala, interessante, eu gostaria de aprender a ser mais confortável e extrovertido, ele disse, enquanto parecia mais encorajado e mais esperançoso. Aí eu expliquei para ele a regra que a gente precisa usar, ou seja, em nossas relações, 1/3 das pessoas vão gostar, outras vão ficar indiferentes e outras não vão gostar. Então, não é por alguma coisa que a gente fez, mas por causa do sistema de crença e preferência de cada pessoa. Cada pessoa tem um tipo de preferência. E aí, pessoas saudáveis não assumem essa responsabilidade de culpa em relação a não ser gostado. Se alguém nos rejeita, bem, é uma pessoa desse grupo que não se bate comigo, e aí a gente não deve levar isso a ferro e fogo. Entender que isso é normal. Então, queridos, você entender que esse processo, ele tem essa ameaça de ser rejeitado, perder o emprego, ficar destituído, viver uma vida solitária, vazia e miserável, vocês veem como que isso é realmente muito terrível, uma catástrofe, um pensamento desse. Só que isso de acontecer, a probabilidade é menos de 10%. Então,
E a probabilidade de ocorrência desse pior cenário é quase que 0% em fatos reais, né? A ameaça não é iminente, ou seja, ela pode acontecer, mas às vezes não. E aí você tem recurso para se proteger dessa ameaça? Agora ele tem, e ele pode lidar com isso de uma forma melhor, né? E é agora, sempre que ele pensar no ambiente social, no evento social que ele for, e o medo dele vier, ele pensasse nessa conversa que a gente teve, que estruturamos aí nesse medo dele e nessa modificação. É claro que isso é gradativo, passo a passo, repetindo sempre, para você ter um novo hábito. Comente aqui quais são os seus maiores medos, seus pensamentos mais catastróficos, o que pior pode acontecer na sua vida e vamos trabalhar para que isso desapareça cada vez mais. Bem-vindo ao canal, se você não assinou, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações